Está todo mundo aqui já? Está chegando, né? Bom, na aula passada... Sim. Na aula passada, melhorou. Devido ao fato de que eu tive menos tempo do que tinha sido combinado antes, resultou que os problemas que foram passados, alguns deles precisavam de coisas que eu pretendia ter falado e não falei. Então vou falar sobre essas coisas agora. Falar de grandezas proporcionais a várias outras. Uma grandeza, vou botar no celular para não ficar confuso. Vou começar com dois exemplos de geometria para agradar o Wagner. Vamos supor que eu tenha duas semirretas, eu vou agradar pelo assunto e vou desagradar pela qualidade das figuras. Vou melhorar um pouco aqui. Supor que eu tenha duas semirretas aqui, OA e OB. Para cada ponto X de uma dessas semirretas e Y de outra, eu posso traçar um paralelogramo. A área desse paralelogramo é uma função dos comprimentos X do segmento OX maiúsculo e Y é o comprimento do segmento OY maiúsculo. Vamos chamar essa área de W. Então W é uma função de X e Y. Ok? Então, a grandeza, a área do paralelogramo depende de duas outras grandezas, que são o comprimento dessa base X e o comprimento do outro lado, Y. É fácil observar que, se nós dobrarmos o comprimento X, mantendo o comprimento Y constante, eu vou ter outro paralelogramo congruente ao original. Portanto, a gente vê, olhando para essa figura, que mantendo o Y fixo, dobrando o X, eu dobro o valor de W. Se eu triplicar X, eu triplico o valor de W. E assim por diante. Para qualquer número natural n, se eu tomar f de nx y, isso aqui é igual a n vezes f de x, y. Ok? Analogamente, como não existe nada que distinga o x do y, quer dizer, o x não goza de nenhum privilégio que o y não goze, eu tive que me conter para não fazer uma alusão a certas classes privilegiadas. Então a gente vê que f de x ny é igual a n f de xy, quaisquer que sejam os comprimentos x e y e o número natural n. Além disso, é fácil de ver que quanto maior for x, maior é o w. Quanto maior for o y, maior é o w. Mas w é uma função crescente tanto de x como de y. Nessas condições, a gente disse que o w
é uma grandeza, a área do paralelogramo é uma grandeza que é proporcional aos lados desse paralelogramo. Proporcional aos lados significa que é proporcional a cada um deles. Em virtude de um fato que eu já mencionei aqui, o Wagner também mencionou na aula dele, existe um fato chamado que é bastante desconhecido, mas devia ter grande relevância, chamado Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Diz o seguinte: nessas condições, se isso vale para n inteiro, então vale para qualquer número positivo C. Quer dizer, se eu multiplicar x por qualquer número, a área fica multiplicada por aquele número, mantendo o y constante. Esse fato é importante porque, na prática, a gente pode sempre verificar com relativa facilidade, mais facilmente em uns casos do que outros, essas igualdades aqui, quando n é um número natural. No entanto, quando n é um número racional, já dá um pouquinho mais de trabalho, e quando n é um número irracional, então na prática é impossível de verificar isso. A gente tem que se basear num teorema matemático, que é o Teorema Fundamental da Proporcionalidade, que diz que valendo isso aqui, então vale também essas igualdades que eu estou escrevendo agora. Daí resulta que eu posso olhar para a área como sendo, isso aqui é x vezes 1, isso aí é óbvio que x é x vezes 1, y vezes 1. Então, usando esse fato aqui com x no lugar de c, nesse caso aí com y no lugar de c, eu tenho que isso aqui vai ser igual a x vezes y vezes f de 1. Isso aqui é a área do paralelogramo construído sobre essas duas semirretas, cujos lados têm ambos comprimento 1. Isso a gente chama o fator de proporcionalidade. Então, f de xy é igual a k vezes xy, que é o fator de proporcionalidade. Então a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, a definição de grandeza proporcional a várias outras. Uma grandeza é proporcional a várias outras quando ela depende dessas duas outras, de tal modo que ela é proporcional a cada uma delas separadamente. O segundo fato é que quando nós tivermos uma grandeza que é proporcional a duas outras, ou três, ou quatro, então essa grandeza se exprime de uma maneira extremamente simples em função dessas outras, simplesmente assim, é igual a uma constante K, chamado fator de proporcionalidade, vezes o produto dessas outras grandezas das quais ela depende. E vice-versa. Quer dizer, se eu tiver numa situação em que essa forma me é dada explicitamente, então isso caracteriza a proporcionalidade. Quer dizer, há dois casos que se apresentam. Às vezes, o K é apresentado. É aquilo como eu mencionei no caso de uma variável. Que 1 quilo de feijão custa tanto, então x quilos de feijão custa x vezes tanto. Então, nesse caso, o quilo de feijão já está dado. Aqui, no caso aqui, isso não ocorre. Quer dizer, nesse caso do exemplo que eu acabei de dar, o K não é fornecido explicitamente. A gente obtém o K mediante um simples raciocínio, e a gente conclui que o K é simplesmente a área de um losango, né? É um losango de lado 1. Ou ainda é o seno do ângulo das duas semirretas. As pessoas que sabem o que é um seno, acho que todo mundo sabe aqui que é o seno do ângulo formado pelas duas semirretas. De modo inteiramente análogo, nós podemos tratar a situação em que nós temos três semirretas e a partir dessas três semirretas tomando comprimentos x, y e z sobre elas, três semirretas não
com a mesma origem e não colineares, nós podemos formar um paralelepípedo. E nós podemos considerar o volume desse paralelepípedo como sendo uma função dos comprimentos x, y, z que nós tomamos a partir da origem comum dessas três semirretas ao longo delas. E, de modo inteiramente análogo ao que nós vimos para o caso do paralelogramo, a gente vê que esse volume ele é proporcional a x, a y e a z separadamente. Como assim? Eu posso imaginar aqui que eu tomei duas vezes o comprimento x. Se eu tomar duas vezes o comprimento x e mantiver os outros comprimentos y e z fixos, então eu vou, no caso de V de 2x, y, z, isso é o volume de um paralelepípedo que é parecido com o anterior, só que uma das suas dimensões foi multiplicada por 2. Então, esse novo paralelepípedo é formado por dois blocos justapostos, ambos de mesmo volume, porque são congruentes. Ok? Então, é claro que isso aqui é igual a 2 vezes o volume do paralelepípedo original. E assim para 3, para 4, para 5, para um número qualquer, natural. E claro que o x não tem nenhum privilégio em relação às outras variáveis. O que eu fiz para x posso fazer para y e para z. Então a gente vê que o volume do paralelepípedo formado com essas arestas que tem comprimento x, y, z, mantendo essas arestas sempre variando ao longo de semirretas que estão fixadas, esse volume é proporcional a x, a y e a z. Consequentemente, a gente pode usar o mesmo argumento anterior e dizer, olha, v de x, y, z é a mesma coisa que v de x1, y1 e z1, z vezes 1. E aqui eu multipliquei a primeira por x, então isso fica multiplicado por x, isso aqui por y, esse aqui por z, e aqui dentro fica v de 1, 1, 1. E agora, Wagner? O que é v de 1, 1? Aí é um pouco mais complicado. Mas existe uma fórmula para v de 1, 1, que é o determinante de uma matriz 3×3, que corresponde ao volume de um paralelepípedo formado ao longo dessas três semirretas, mas tomando x, y e z iguais a 1. Aí, quando as semirretas são 2 a 2 ortogonais, então isso aí é o volume do cubo unitário, é 1. De qualquer modo, isso é uma constante que nos problemas geométricos costuma não desempenhar papel nenhum. Não é, graças a Deus, né? Quer dizer, existe uma constante. Então é preciso a gente... Eu insisto nesse ponto, já disse isso umas 4 ou 5 vezes, mas não é demais insistir, que a proporcionalidade ocorre nos problemas matemáticos, nos problemas dos quais a gente tem que usar a matemática, de duas maneiras. Uma maneira, ela ocorre de forma subjacente, quer dizer, aqui você tem o volume de um paralelepípedo formado por, a partir de 3 semirretas não colineares. Então a gente vê que esse volume é proporcional a cada uma das arestas, separadamente. A outra maneira é quando a gente tem uma expressão já definida, explícita, de que uma função é k vezes x, y, z. Aí a gente tem que a proporcionalidade. Qualquer que seja a forma, é a mesma coisa, é proporcionalidade. Ok? Então, quando a grandeza é proporcional a 3 ou 4 ou 5 outras, ela é sempre uma constante vezes o produto dessas outras. E essa observação nos permite
reduzir todos aqueles problemas de regra de 3 composta a um problema de regra de 3 simples. Okay? De que forma? Vamos dar um exemplo concreto. Dentro dos padrões tradicionais que há séculos definem todos esses problemas. Vejamos aqui. Trabalhando 8 horas por dia, 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros de comprimento em 12 dias. Se o número de horas de trabalho diário for reduzido para 6 e o número de trabalhadores aumentado para 5, qual o comprimento de um muro da mesma altura que eles construirão em 15 dias? Então a gente tem o comprimento do muro que aqui está expresso como função do número de horas de trabalho, função do número T de trabalhadores e função do número D de dias de trabalho. Horas do trabalho diário. T é o número de trabalhadores. E D é o número de dias em que eles trabalharam. Então não é difícil perceber que esse número L, que é o comprimento do muro, é diretamente proporcional a H, a T e a D. Portanto, é proporcional a essas 3 grandezas. Se eu dobrar o número de horas de trabalho, é razoável, desde que eu não faça isso, não multiplico por 1000, por exemplo, que não pode ser maior do que 24, porque o dia só tem 24 horas. Mas, dentro daquela observação que já fizemos aqui várias vezes, essas proporcionalidades, elas são sempre válidas dentro de certos limites. São os limites do razoável, né? Bom, então, observando isso, nós concluímos que esse L aqui é proporcional ao produto HTD. Então, ele tem uma expressão desse tipo. Há 2 maneiras de abordar, são várias maneiras de abordar esse assunto, esse problema. Um deles é escrever que L é igual a K vezes HTD e tirar o valor de K a partir dos dados que nós temos. Mas aí nós temos o seguinte, nós vamos fazer dentro do princípio que eu enunciei de reduzir tudo a uma regra de 3 simples. O problema nos diz que quando H igual a 8, quando H igual a 8, T igual a 3 e D igual a 12, o problema nos diz que L é igual a 40. Agora, nós queremos saber o que acontece quando T for igual a 5, D for igual a 15 e H igual a 6. Então, aí o problema tratado dentro do esquema, né, o algoritmo para regra de 3 simples é o seguinte, é que quando 8 vezes 3, 24, vezes 12 dá 288,
O L é 40. Então, redução à unidade significa dividir por 288 aqui. Então, aqui fica dividido por 288, então fica 40 dividido por 288, dá 10 dividido por 72, dá 5 dividido por 36. Então aqui dá 1. Mas eu quero saber o que é que acontece quando o HTD é igual a 6 vezes 5, 30, vezes 15, 450. Então, isso aqui fica multiplicado por 450. 450 aqui. Então, é vezes 450. Então, é 450, é 5/36 vezes 450. Isso aqui vai dar a 36, não, dá 60,25. Então a resposta é 60,25 metros. Isso aqui não tem grandes mistérios, quer dizer, o resumo da minha mensagem é o seguinte: primeiro, é preciso a pessoa entender corretamente o significado da afirmação de que uma grandeza é diretamente proporcional a outras. E a segunda parte da mensagem é o seguinte: que os problemas de regra de 3 composta podem ser reduzidos a um problema de regra de 3 simples, tomando o produto, no caso da proporcionalidade direta. Algum tempo atrás, eu já mencionei aqui que nós fizemos um ano aqui uma sessão em que um dos 4 cursos que a gente oferece, foi até o Wagner que fez, era baseado em como é que a matemática é ensinada em vários países. E nessa ocasião eu olhei para alguns livros de outros países, principalmente livros alemães, e vi que eles não tratam de regra de 3 composta. Tudo é regra de 3 simples, só. E, embora não seja explicitamente mencionado isso, eu imagino que isso é devido ao fato de que não há necessidade realmente de tratar de regra de 3 composta. Então, o produto, quando é direto, e recai numa regra de 3 simples. Bom, agora existem casos em que a grandeza é diretamente proporcional a algumas outras e inversamente proporcional a outras. Eu recordo que uma grandeza é inversamente proporcional a outra quando existe uma correspondência uma correspondência que a cada valor de uma grandeza associa o valor da outra. Segundo, quanto maior o x, menor o y. Quer dizer, se o x corresponde ao y e o x' corresponde ao y', então se o x for menor do que o y', o x', o y' é menor do que o y. Quanto maior x, menor o y. E a terceira é que quando multiplicar, se x0 corresponde a y0, então c vezes x0 corresponde a 1 sobre c y0. E quando multiplico... Hein? 62,5. Obrigado. Essas coisas... É 62,5, então aqui nas minhas notas está errado. Eu acredito em vocês. O
tenho um livro que já está na 11ª edição, e outro dia eu recebi um e-mail de alguém, porque essas pessoas que mandam e-mail dificilmente se identificam. A gente recebe, não sabe de onde vem, de um servidor aí qualquer, e você não sabe. Então ele diz assim, aí tem um erro de conta assim, desse tipo no livro. Eu não entendo como é que um matemático da estatura de Vossa Excelência comete um erro tão banal. E um erro tão grave e ao mesmo tempo tão óbvio. Aí eu respondi para ele assim, olha, você está entre as 22 mil pessoas que já leram esse livro, porque cada edição são 2 mil exemplares. E ninguém notou isso. Provavelmente as outras pessoas ou não perceberam ou então acharam que é irrelevante. Mas no caso aqui não é irrelevante, porque nós estamos tratando de situações em que se referem a ensino para jovens. Então a gente tem que ter cuidado de não fazer as contas erradas. Né? Obrigado. Bom, então isso aqui é que são grandezas inversamente proporcionais. Eu dei o exemplo de um tanque e de umas torneiras. Se você põe 2 ou 3 ou 4 torneiras, o tempo necessário para que essas torneiras forem com a mesma vazão, o tempo necessário para que essas torneiras encham o tanque é inversamente proporcional ao número de torneiras. Isso aí é um exemplo desse caso. Bom, então, o caso mais interessante é quando se tem uma grandeza quando se tem uma grandeza que é diretamente proporcional a umas e inversamente proporcional a outras grandezas. Por exemplo, eu tenho uma grandeza W, que é função de 3 grandezas x, y e z, ou mais 5 grandezas x, y, z, u e v, de modo que seja diretamente proporcional a x, y, z e inversamente proporcional a u e v. Então, nesse caso, fazendo aquela observação que já fiz tantas vezes aqui, eu posso considerar x como x vezes 1, y como y vezes 1, z vezes 1, u vezes 1 e v vezes 1. Então, como W é diretamente proporcional a x, então quando eu tiver x vezes 1, eu posso pôr o x aqui fora, x vezes e por f de 1. Aqui mesmo do mesmo modo para y, para z, para u e para v. Só que x, y e z aparecem no numerador. Quando eu multiplico por u, o valor da grandeza fica dividido por u. Então aparece o u aqui. Quando eu multipliquei essa variável aqui por v, o valor de w fica dividido por v, porque é inversamente proporcional aqui. Isso aqui multiplicado por f de 1, que é o fator K, fator de proporcionalidade. Então, quando uma grandeza é diretamente proporcional a umas e inversamente proporcional a outras, então sua expressão assume esse aspecto. K é o fator de proporcionalidade, vezes o produto das variáveis das quais W depende diretamente, de forma diretamente proporcional, e no denominador
aquelas grandezas das quais o W depende de forma inversamente proporcional. Ok? Então, olhando para essa expressão, a gente vê que nessa situação o K é simplesmente proporcional a esse número, produto XYZ dividido por UV. Então, em todos os problemas que aparecerem, regra de 3, composta, em que algumas grandezas são diretamente proporcionais, outras inversamente proporcionais, a gente toma o produto das que são diretamente proporcionais, divide pelo produto das que são inversamente proporcionais e fica com um número, e com esse número a gente tem uma regra de 3 simples. Certo? O caso que eu mencionei inicialmente, de uma grandeza que é inversamente proporcional apenas a uma outra, né? Então você fica y é uma função de x inversamente proporcional, então y tem que ser, fica só assim, k vezes x, no caso particular. Bom, então, um exemplo aqui, assim, o exemplo 10 na página 15 das notas, assim, tem 5 teares funcionando 6 horas por dia, usando 5 teares funcionando 6 horas por dia, uma tecelagem fabrica 1.800 metros de tecido com 1,20 m de largura. Ok? Se um dos teares não puder funcionar e a largura do tecido for 80 centímetros, em quanto tempo a tecelagem fabricará 2.000 metros do mesmo tecido com as máquinas funcionando 8 horas por dia? Então, inicialmente eu tenho essa situação mudou, agora um dos teares não está funcionando, eu tenho só 4 teares. E aí, para compensar, eu faço as máquinas trabalharem 8 horas por dia e eu quero fabricar 2.000 metros daquele tecido. Sim, eu esqueci de dizer que é em 4 dias. 2.000 metros desse tecido com as máquinas funcionando 8 horas por dia, só que agora o tecido tem 80 centímetros de largura. Em quantos dias? Bom, então eu vejo o seguinte, que o número de dias é diretamente proporcional a algumas dessas grandezas e inversamente proporcional a outras. Aqui nas notas, para não variar em relação às notas, eu vou botar T aqui. T é o tempo necessário a fabricação. Então esse T é inversamente proporcional ao T minúsculo, que é o número de teares, porque quanto mais teares eu tiver, menos tempo eu vou precisar. Ele é inversamente proporcional ao número de horas por dia. É diretamente proporcional ao comprimento da peça e é também diretamente proporcional à largura.
L aqui é a largura. Esse aqui é o número de metros de tecido. Então, T é diretamente proporcional ao número de metros de tecido, a largura, e inversamente proporcional ao número de teares e ao número de horas por dia. Então, nesse problema, eu tenho essa expressão aqui. O K é o fator de proporcionalidade que vai ser determinado no processo. Mas o processo é o processo de redução à unidade. Então, o problema me diz que ml dividido por TH, de um lado e do outro lado eu tenho aqui o tempo. Quando o dado do problema me diz que ml dividido por TH, quando L é igual a 1,20, M é igual a 1.800, T é 5, H é 6, isso aqui dá 4. Ok? Esse é o dado do problema. Quer dizer, isso aqui dá 1.800 dividido por 30 dá 60. 60 vezes 1,20 dá 72, não é isso? Então, quando aqui é 72, isso aqui corresponde a 4. Aqui eu tenho que saber, agora quando eu divido por 72, esse 4 aqui também deve ficar dividido por 72. Quer dizer, tudo reduz-se a uma regra de 3 simples, direta. 4 dividido por 72 é 1/18. Agora eu quero saber, nesse caso aqui. Nesse caso aqui eu tenho M igual a 2.000, L igual a 0,8, 2.000 multiplicado por 0,8 é 1.600, ml é 1.600, dividido por TH. T é 4, H é 8, dividido por 32. Então, 1.600 dividido por 32, quanto é que dá? 50, né? Isso mesmo. Então, quando é 50, então eu tenho que multiplicar aqui por 50. Como é que vai 50 aqui? Então eu tenho que multiplicar esse aqui também por 50. Fica 50, 18 ou 25 nonos, que dá uma fração. (25 nonos de um dia). Elon, ao escrever uma proporcionalidade na forma f de x, y, z igual a k, x, y, z, para se resolver um problema, o que se precisa determinar é k igual a f de 1, 1, 1. Dessa forma, não é preciso usar o algoritmo das setas que tanto confunde os alunos. Não é o caso de se abandonar para sempre as setas? Eu não sei, isso é uma questão de opinião. Hein? Aham. Ah, sim, mas aqui não tem seta. Todas as setas aqui são curvas, então não são bem setas, são setas curvas. Segundo, todas as setas estão apontando na mesma direção, todas as proporcionalidades são regra de 3 simples, direta, e é claro, se vocês lerem o livro, vocês vão notar o seguinte, que é claro, ele está certo, o K, o processo aqui consiste em determinar o K. O K é esse número aqui, que corresponde ao 1. Esse é o K. Esse é o K.
Acontece que quando você, eu acho mais simples você botar essa questão de opinião, quer dizer, didática, processo de transmitir as coisas para os alunos não é uma ciência exata, é uma coisa que depende da índole do professor, da sua maneira de ser, tá? Cada professor ensina as coisas da maneira que ele acha mais adequada ao temperamento dele e aquilo que ele pensa que os alunos vão entender melhor. Eu acho que esse processo é um processo simples, mas se vocês lerem o livro, vocês vão ver que no livro eu não determino K, eu escrevo assim, T igual a K vezes isso aqui. Aí eu tenho outro valor diferente, T' igual a K vezes ML sobre TH. M', L', T', H'. Então, eu divido T, isso aqui é desconhecido, eu conheço T. Então, eu divido T' por T, o K desaparece. Então, eu fico, isso aqui é um número conhecido, isso aqui é um número conhecido, e é assim que eu faço no livro. Mas nas resoluções dos exercícios que vocês ainda não resolveram, vocês não receberam, só vão receber no fim do curso, nas resoluções eu faço assim, porque, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente deve ter várias alternativas. Na primeira vez que eu falei nisso, eu disse que tem 3 maneiras, pelo menos, de fazer essas coisas. Eu acho que você deve ter pelo menos 2 alternativas, mas o Wagner me alertou para uma coisa, as setinhas aqui é outra história. Exatamente contra isso eu concordo com essa pessoa, o professor Ricardo. Acho que quando a gente ensina essas coisas de regra de 3 compostas, cada professor, cada livro tem o seu truque particular para fazer as coisas. Então, umas linhazinhas ligando as coisas assim, para cima, para baixo, setinha para cima, setinha para baixo. Concordo plenamente. Essas coisas têm a seguinte característica: tornam o assunto viável, o aluno aprende rapidamente, mas com a mesma rapidez que aprende, esquece. E esse processo aqui, eu acho que é menos suscetível ao esquecimento, embora que isso é uma afirmação que não pode ser feita categoricamente, porque diz qual é a razão, né? O que é que está por trás de tudo isso, o significado, né? E reduz tudo a um caso só, que é o caso da regra de 3 simples. E a seta não é uma seta que você possa tirar, ela é curva. Alguém parece que queria falar alguma coisa. Fale. Como é? Isso. Isso. Cada caso é um caso, você tem que dispor de uma certa dose de bom senso, porque aí desaparece a matemática, tá? O que você tem aí, você tem, como diriam os especialistas, 2 semânticas. Você tem a semântica matemática e você tem a semântica da vida real. E resolver um problema, vocês viram na aula do Morgado, vocês vão ver hoje outra vez, resolver problemas significa fazer a transição de uma dessas semânticas para outra. Quer dizer, quando eu quero saber se realmente a sua observação é perfeitamente válida, como é que eu vou saber que se realmente isso aqui é proporcional? Eu tenho que ter uma certa dose de bom senso aqui, porque isso não é uma questão matemática. PA não é um conceito matemático, não é isso? PA não é um conceito matemático. Eu tenho que me convencer que se eu dobrar o número de teares, a produção vai ser feita na metade do tempo. Se você acha que isso é razoável, tudo bem. Mas eu não tenho jeito de provar isso para você, entende? Tem como. Exatamente. Exatamente. Se eu dobrar o número de teares, é razoável supor que o tempo fica reduzido à metade? É razoável supor isso. Então, se todo mundo, o consenso é de que isso é verdade, então é inversamente proporcional ao número de teares. Quer dizer, o tempo necessário para tecer o meu tecido é inversamente proporcional ao número de teares. Mas isso é uma coisa que a pessoa só pode concluir com base no consenso, né? Não é lógica.
É uma coisa que escapa, é uma passagem de uma situação real. Esse ponto é importante, por isso que eu estou insistindo nele. Você tem que passar de uma situação real para um modelo matemático. E essa passagem é que realmente não é baseada em matemática, é baseada no bom senso, no conhecimento da situação, tá? Já, por exemplo, tem uma questão aí, de um dos problemas, você solta um... Não vou falar desse problema, não. O problema dos juros, por exemplo. Você aplica um capital durante um tempo T na caderneta de poupança e obtém um certo valor, sei lá, V. Então esse valor que você obtém depende do capital inicial e do tempo em que esse dinheiro, esse capital permaneceu na caderneta de poupança. Aqui é muito fácil, embora não seja, repito, não é uma coisa matemática, verificar que esse capital, esse valor V, é diretamente proporcional ao capital inicial. E a maneira que eu uso para convencer as pessoas de que isso é verdade é o seguinte: se você multiplicar C por 2, significa que você chegou um dia no banco e, em vez de fazer um depósito, você fez 2 depósitos exatamente iguais em valor. Então é claro que no fim de um tempo T, um não vai render mais do que o outro, eles rendem exatamente a mesma coisa. Então o F de 2C T vai ser 2 vezes F de CT, ok? Isso aqui não é um raciocínio matemático, é um raciocínio baseado numa certa lógica do bom senso, né? Lógica do bom senso, quer dizer, a situação. Nesse caso, todo mundo se convence com esse argumento, né? Você, em vez de fazer um depósito de um dinheiro C, você faz 2 depósitos de dinheiro 2C, faz 2 depósitos de C. Agora, pergunta: será que esse valor V é proporcional a T, ao tempo T? Não. Porque se eu considerar F de C 2T, depois de decorrido o tempo T, eu vou ter uma situação aqui, isso aqui não é 2 vezes F de CT, porque depois de decorrido o tempo T, é como se eu tivesse retirado o dinheiro e reaplicado novamente, mas aí eu retirei mais do que eu tinha anteriormente. Então, na verdade, isso aqui tem que ser necessariamente maior do que 2 vezes F de CT. E é uma coisa muito mais precisa do que simplesmente essa desigualdade. Existe uma fórmula que caracteriza essa situação. Não. Inversamente proporcional não é uma função linear. Uma função f de x é inversamente proporcional. O pessoal do resto do Brasil pede para ouvir a pergunta para poder entender a sua resposta. Exato. Ele perguntou o seguinte: se quando f de x... Quando as grandezas são diretamente proporcionais, ela não está relacionada a uma função crescente, e quando elas são inversamente proporcionais, uma função decrescente. Bom, essa pergunta agora, a resposta é sim. A pergunta anterior, a resposta é não, você mudou a pergunta. Acontece que a função crescente não caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Toda a grandeza, para ser diretamente proporcional a outra, ela tem que satisfazer 2 condições. Além de ter uma condição inicial, que é uma grandeza y, que depende de uma grandeza x. Quer dizer, para cada valor de x tem que ter um valor de y determinado. Isso aí eu considerei como a condição 1. A condição 2 é quanto maior x, maior o y.
E a terceira condição é que quando eu multiplicar x por um número, o y correspondente fica multiplicado pelo mesmo número. Então, função crescente diz somente isso aqui. Não diz a outra coisa. Tá? Quer dizer, nesse caso aqui, por exemplo, do valor que você obtém quando você aplica uma certa quantia C na caderneta de poupança e deixa ela ficar lá durante um tempo T, é claro que se é uma função crescente de C, quanto mais dinheiro você aplicar, mais você recebe, e também é uma função crescente do tempo, supondo que o juro se manteve fixo, que não teve queda, né? Não só o juro se manteve fixo, mas não se tornou negativo. Não. Bom, então isso é uma função crescente de T e de C, mas de C e de T. Mas, como função de C, ela é uma proporcionalidade. Como função de T, não é uma proporcionalidade. Aí é uma função exponencial, como a gente pode ver quando estuda funções exponenciais. Agora, você disse uma coisa da primeira vez, que não disse da segunda, que é o seguinte: quando se trata de uma função que é uma proporcionalidade, y igual a f de x, aí esse y vai ser igual a k vezes x, onde k é o fator de proporcionalidade. Agora, quando se trata de uma proporcionalidade inversa, essa última condição aqui fica transformada desse modo. Neste caso, o f de x, o y, é k sobre x. Aí não é uma função, você disse função do primeiro grau, eu não gosto dessa expressão, função do primeiro grau, porque função não tem grau. Quem tem grau é polinômio. Função do primeiro grau não é função linear ou função afim. Né? Não é uma função linear, nem uma função afim. É uma função cujo gráfico é uma hipérbole. É uma função bem diferente. O gráfico de uma função linear é assim, de uma função afim é assim. Mas o gráfico disso aqui é uma hipérbole. Quer dizer, a proporcionalidade inversa não é simplesmente uma função linear decrescente. É uma função decrescente, mas está muito longe de ser linear. É k sobre x. Tá? Muito bem. Eu nem sei mais onde é que eu estava. Eu não sei se eu respondi a pergunta aqui do professor Ricardo. Eu vou resumir outra vez, dizendo que as setinhas eu abomino também, mas essas setinhas são curvas por uma razão. Ele está falando das suas setinhas. Setinhas dele, que ele está se referindo. Bom. Outro assunto dessa minha participação aqui é falar sobre porcentagem. Porcentagem é uma coisa extremamente simples, mas que às vezes assume certos aspectos que contradizem o bom senso. A primeira, às vezes o bom senso, havia um filósofo francês chamado René Descartes, que na introdução do livro dele, Discurso sobre o Método, ele dizia que o bom senso é a coisa mais difundida no mundo. Porque isso é uma dose fortíssima de ironia. Ele diz, nenhuma pessoa aceita dizer que não tem bom senso, né? Mas o bom senso, às vezes, o que a pessoa pensa que é o bom senso, às vezes é enganador. Por exemplo, espera aí, a pergunta... Wagner, você fica encarregado de ser o garoto do microfone. Eu queria saber como é que eu resolveria um problema de regra de 3 que envolve capacidades diferentes. Capacidade de trabalho, por exemplo, de uma equipe, né?
Eu já vi um problema que era assim, uma equipe de 10 pessoas pintavam uma parede, sei lá, em 30 dias. Aí, depois de alguns dias de trabalho, saíram 5 pessoas dessa equipe e entraram mais 4 pessoas que tinham o triplo da capacidade de trabalho das outras. Aí ele queria saber em quanto tempo acabaria de pintar, né, a parede, no caso. Você tem aí de dois casos. Você tendo os dados que você tem, lhe permitem determinar qual o trabalho que foi executado antes que a equipe variasse, fosse modificada. Tá? Aí você tem duas situações, separa uma da outra. Entende? Por exemplo, você tem uma equipe que conseguiria fazer o trabalho em 30 dias. Aí trabalha só 5 dias. Desses 5 dias, ela fez 1/6 do trabalho. Então, agora entra uma nova equipe, com a mesma capacidade individual, porém um número diferente. Aí agora você tem 5/6 do trabalho restante, tá certo? E agora você tem a proposta de que tem a capacidade multiplicou por 3. Aí você tem outra regra de 3 para fazer. Nós temos um problema aqui parecido com esse, só que inverso, em vez de ser direto. Que é um problema que está aqui, vocês vão resolver ele hoje de tarde. É um problema... Eu não estou achando aqui. Não. É o problema que você tem uns náufragos que estão no navio. É um barco com 7 pessoas à deriva no mar. Tá? Alô? Um barco com 7 pessoas à deriva no mar tem suprimento de água suficiente para 28 dias. Ok? Após 3 dias, o barco recolhe 2 náufragos. Se o consumo diário de água por pessoa se mantiver o mesmo, em quantos dias mais a reserva vai acabar? Aí é a mesma situação análoga que você pôs, só que agora a regra de 3 inversa. Né? O número de dias que a água vai durar é inversamente proporcional ao número de pessoas que estão no barco. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aceitar como razoável, porque se você dobrar o número de pessoas, aí a quantidade de dias que vai durar a água vai reduzir a metade. Tá? Isso aí é quase que inteiramente matemático, porque aí você tem um quociente, né, o número de dias que vai durar é o volume da água disponível dividido pelo consumo diário das pessoas reunidas. Se você dobra o consumo, esse quociente fica dividido por 2. Não é isso? Por isso é que a fórmula que dá a proporcionalidade inversa é isso aqui. Porque isso aqui está dizendo que quando você dobra o x, significa que o denominador fica multiplicado por 2. E quando o denominador de uma fração é multiplicado por 2, a fração reduz-se à metade. Quer dizer, 1 sobre 2x, ou k sobre 2x, é igual a 1/2 de k sobre x. Quer dizer, quando você multiplica o denominador por 2, a fração fica multiplicada por 1/2, quer dizer, reduz-se à metade. Esse problema aqui é um problema análogo ao que você mencionou, só que você tem que fazer o seguinte: após 3 dias, o que é que sobra? Aí você... Aí você vai ter 2 tipos de pessoas que consomem mais. Esse aqui é um problema um pouquinho mais complicado. Esse aqui é o problema do consumo diário por pessoa. Está dito aqui, o consumo diário de água por pessoa se mantiver o mesmo, em quantos dias durará? Eu acho, não tenho certeza. Era aí.
Bem, como as pessoas que entraram na equipe têm triplo da capacidade de trabalho, no caso foram 4 pessoas, não é isso? Em vez de considerar que tenham entrado 4 pessoas, considerar que tenham entrado 12, Muito que é o bem, triplo de 4. muito bem. Eu acho que isso resolve o problema. Perfeitamente. Tá bom? É isso aí. Posso falar agora? Vou falar sobre porcentagem. Eu vou começar com uma questão que, na verdade, eu pus como um problema aí para vocês, mas vou pôr agora, que isso é uma questão que na internet circulam às vezes piadas, às vezes questões desse tipo. Esse foi passado por uma moça que trabalha na biblioteca aqui, que viu isso na internet. Ele diz o seguinte: no salão com 100 pessoas, 99% são homens. Quantos homens devem sair para que fiquem 98% de homens? Então você tem 100 pessoas num salão e 99% são homens. Quantos homens devem sair para termos 50% ou 98% de homens? À primeira vista, se 99% são homens, para ficar 98%, quantos homens devem sair? Deve sair um, né? Não. Quantos homens devem sair? Aceito sugestões. 50. Porque no momento em que sai 50, aí ficam 50 pessoas, das quais uma pessoa é mulher. Então, uma em 50 significa 2% de mulheres. Então, para resolver esse problema, é melhor olhar assim: se 99% são homens, então uma pessoa apenas é mulher. Ou pelo menos uma pessoa não é homem. Eu não posso garantir que é mulher. Eu posso garantir que uma pessoa não é homem, que saíram os 90... uma pessoa é mulher, digamos. Só existam homens e mulheres. Podiam ser crianças também, né? Bebês, recém-nascidos, são pessoas. Então, é 1%. Uma pessoa é 1% de 100. Então, essa mesma pessoa ficou, essa mulher ficou. Então, para que tenha 98% de homens, é preciso que ela seja 2%. Então, 2%, se uma pessoa são 2%, quantas pessoas tem aí? 50 pessoas. 2%. Bom, a coisa a respeito de porcentagem se resume pura e simplesmente na definição. Uma porcentagem é nada mais, nada menos do que uma fração de denominador 100. Só isso, uma fração de denominador 100. Quer dizer, quando você diz 25%, significa 25 em cada 100. Aliás, esse símbolo aqui é um símbolo que tem uma história, vem desde os comerciantes genoveses e venezianos da Idade Média e depois do Renascimento, que escreviam livros de porcento. E sucessivas abreviaturas disso deu origem a esse símbolo. Não me pergunte qual foi a metamorfose, mas foi uma metamorfose lenta e gradual e irrestrita
que terminou virando aquilo lá. Então, o essencial da porcentagem é a pessoa se lembrar disso. Não tem nada mais nada menos do que isso. Por exemplo, uma pessoa um objeto sofre um aumento de 25% em seu preço. Qual é o desconto que o cliente deve pleitear para obter o preço original? Eu comprava um objeto, ele sofreu um aumento de 25% no preço e agora eu quero pedir um desconto para ter o preço original. Qual o desconto que eu devo pedir? 25% de desconto? Se eu pedir 25% de desconto, eu estou pagando mais ou menos do que o original? Mais ou menos, a opinião? Menos, porque eu estou pedindo 25% de uma quantidade, de uma quantia maior. 25% é um quarto. Quer dizer, ele sofreu, ele passou de um certo valor para 25% a mais. Né? Ele ficou 1,25. Ele tinha um preço P, ele passou para 1,25 de P. Quer dizer, P mais 25 centésimos de P. Esse é o aumento que ele teve. 25% é 25 centésimos. Agora, esse é o novo preço. Esse aqui deve ter 1,25P menos X, tem que ser igual a P. Ou melhor, eu quero saber o desconto. Então esse X é menos X% de P igual a P. Maneira complicada de resolver o problema, né? Mas seguindo ao pé da letra as instruções. Então, dividindo tudo por P aqui, fica 1,25 menos 0,01 igual a 1. Está esquisito isso. Está esquisito. 0,01x igual a 1. Então, 0,01x é igual a 0,25. Está esquisito isso, não está? É. Isso. Está vendo como eu fiz errado? X% de 1,25P é igual a P. Então, dividindo isso aqui, fica... Que coisa horrível que eu estou fazendo. Bom, eu vou em frente. Estou fazendo uma coisa horrorosa, mas... Vezes 1,25 igual a 1. E X. Então, 1,25... Que horror. Multiplico tudo por 100, fica 125 menos 1,25x igual a 100. 25 é igual a 1,25x. Então, x é igual a 25 dividido por 1,25, que é 50. 20, claro. Se alguém conseguir um método mais complicado de resolver esse problema, me ensine que eu não vejo. Vai ganhar um prêmio.
Na verdade, isso revela o fato de que eu não estou muito motivado para falar sobre essas coisas, né? Mas temos problemas interessantes que, na verdade, são úteis, né? Como, por exemplo, saber coisas relacionadas com imposto de renda, etc. Mas isso estão nos problemas. Eu vou ficar por aqui mesmo. Ao menos que tenha alguma pergunta. Escrever ali no cantinho, a tarefa de hoje aqui são esses. Exercícios de hoje, escritos aqui no cantinho, são exercícios 14, 15, 17, 20 e 22. Ok. Tem uma pergunta? Qual é a pergunta? Deixa para sexta-feira.